Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, expressando palavras honestas. Esta nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. 2, nossas palavras devem ser sim e não, ou não. E o terceiro, honestidade com nossas palavras. Nosso texto áureo, ele se encontra em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, vem do mal. Nossa verdade prática diz que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então, nós colocamos aqui no nosso quadro: juramento, promessa e voto, que são as 3 palavrinhas que apareceram aqui e que vão permear essa nossa lição de hoje, tá? Então, juramento é uma afirmação ou uma promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa-fé um valor moral reconhecido, ou seja, olha lá, é uma promessa invocando penhor, invocando uma garantia. Ou seja, quando você já não tem mais palavra, estou falando já na atualidade, tá? Quando você já não tem mais palavra, então você precisa invocar alguma outra coisa. Não, eu juro por isso, juro por aquilo, juro pela minha mãe, juro por Deus, dentre outras coisas. Promessa é um compromisso oral ou escrito, uma afirmação que se dará ou se fará alguma coisa. Promessa é um compromisso oral ou escrito, que você vai dar alguma coisa ou que você vai fazer alguma coisa para alguém. Então isso é promessa. Agora, o que é voto? Voto é uma promessa também solene, só que ela é feita à divindade ou a algum santo. Não é o nosso caso, tá? Mas então voto é uma promessa feita à divindade. Então quando você faz um voto com Deus. Você não faz voto com o homem, você faz um voto diretamente com Deus. Esse sim é o nosso caso. Aos santos seriam outras denominações, outro tipo de religião, tá? Mas no nosso caso é um voto que a própria Bíblia ensina a fazer esse voto, como fazer esse voto e a forma de cumprir esse voto também. Tudo que saiu da sua boca você vai ter que cumprir. Então, voto é uma promessa feita a Deus, uma promessa diretamente feita a Deus. Promessa é quando você dá a sua palavra. Juramento é quando a sua palavra não vale mais, então você precisa fazer esse juramento, chamar alguém, invocar alguém mais poderoso como penhor, como garantia que você vai cumprir aquilo que você disse ou vai fazer aquilo que você falou que iria fazer. A nossa palavra-chave também é palavra. Então, palavra, o que é palavra? Palavra é um ajuntamento de letras que formam uma coisa conhecida. Uma palavra, forma uma palavra conhecida. Também significa dar a palavra. Na verdade, palavra significa a linguagem humana. A formação de colocando, juntar letras e dar sentido às letras, formando uma palavra. E o que é dar a palavra? Dar a palavra significa permitir que alguém fale. Então, isso é alguma coisa. Mas dentro da nossa lição, o que é dar a palavra? Dar a palavra é garantir o compromisso. Ou seja, quando eu dou minha palavra, eu estou garantindo o compromisso. Eu estou garantindo que eu vou realizar, que eu vou fazer aquilo que eu prometi, aquilo que eu dei a minha palavra. Então, a palavra tem que valer mais do que qualquer coisa. Primeiro tópico diz: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Primeiro subtópico: a lei do juramento. Tinha lei para juramento? Tinha lei para juramento. O Antigo Testamento era comum, era normal as pessoas invocarem juramento. Números capítulo 30, versículo 2 diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, então tá vendo? Já são 2 palavrinhas que apareceu aí, o voto e o juramento. Ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Então, antes da gente continuar aqui em Deuteronômio capítulo 19, do 16 até o 19, quero passar um testemunho pessoal aqui. Eu estava com 2 pessoas, uma estava afastada dos caminhos do Senhor e a outra eu estava junto com ele, fazendo uma visita para essa pessoa. O que aconteceu? Os 2 estavam conversando, como eles eram de mais idade do que eu, os 2 estavam conversando e eu estava com a minha boca fechada. E conversaram, e a pessoa falou de um voto que ela fez e ela prometeu dar um dinheiro para a igreja, entregar o dinheiro na mão do pastor. Claro, ele gostaria que fosse utilizado para a reforma da igreja, só que o pastor sabe a necessidade da igreja, sabe o lugar que ele vai priorizar.
O voto que ele fez era de entregar aquele valor. Se desse certo a venda de uma determinada propriedade, ele daria aquele valor em dinheiro para a igreja, na mão do pastor. Amém? Amém. Então o voto foi feito. O que ele fez? Ele deu certo a venda do determinado terreno, ele não levou o dinheiro na mão do pastor, porque já que ele queria que reformasse a igreja, ele comprou material de construção, ele deu cimento, ele deu areia, ele deu pedra. E falando entre os dois, ele está dizendo assim que ele cumpriu o voto. Então ele prometeu, ele votou e ele cumpriu o voto. Quando olharam para mim e me perguntaram, Valdecir, cumpriu o voto ou não cumpriu o voto? Eu falei, me perdoa, mas não cumpriu o voto. Eu falei, mas como assim não cumpriu? Eu falei que ia dar X valor. Vou colocar o valor aqui, tá? Não foi o combinado, o valor que eu estou colocando aqui. Eu vou dar R$1.000 em dinheiro na mão do pastor para ele utilizar na igreja, conforme a necessidade da igreja. Amém? Tá certo. Então esse foi o voto. Se vendeu o terreno. O terreno foi vendido, ele pegou os R$1.000, comprou em material de construção e entregou na igreja, mandou entregar direto na igreja. O que aconteceu? Cumpriu o voto? Não cumpriu o voto, porque a lei aqui é clara, como diz o árbitro de futebol, a regra é clara. Está escrito aqui, ó. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Lembra da palavra? A palavra é a linguagem humana, não, mas da palavra garantiu o seu compromisso. Você prometeu, você falou, você votou, falou direto com Deus. Então você tem que cumprir. Olha o que diz no finalzinho. Segundo ou conforme tudo que saiu da sua boca, assim se fará. Terá que fazer. Então, se da sua boca saiu, eu vou dar R$1.000 em dinheiro, você tem que dar R$1.000 em dinheiro. Quando você der R$1.000 em dinheiro, você cumpriu o seu voto. Se você pegar os R$1.000, comprar material de construção e entregar lá, você não cumpriu o seu voto, porque não foi isso que saiu da sua boca. Você só cumpre a partir do momento que aquilo que saiu da sua boca, você vai e faz. Aí sim você cumpriu. Deuteronômio capítulo 19, versículos 16 ao 19 diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão. Testemunha falsa. Então já começou. A pessoa fazer juramento falso. Por quê? Falta de vergonha na cara. Então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Olha só que beleza, como que era, né? Olha a questão de direitos humanos aí, ó. E assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, se o camarada estava testificando falsamente contra outra pessoa, para que a outra pessoa morresse, o que ia acontecer? Quem ia morrer era ela. Descobriu que ela está com falso testemunho, quem iria morrer era ela. Qualquer que seja a intenção que ela tivesse de fazer contra essa outra pessoa, tudo isso que ela intentou seria feito contra ela, sem chance de argumentar, de pagar fiança, sem nada disso. Amém? É o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 1, versículo 9 e 10 diz assim: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, ou seja, teimosos, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, aqueles que não têm religião, para os parricidas e matricidas, assassino de pai, assassino de mãe, para os homicidas, assassino de homens, de outros homens, outras pessoas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros. Então, peraí, olha, a lei é feita para quem? Para os perjuros. O que é perjuro? Perjuro é aquele que quebra o juramento, aquele que jura falsamente, aquele que jura e depois não cumpre, aquele que promete e não cumpre, aquele que vota e não faz o que ele votou. Então, a lei é para esse tipo de gente aqui, ó, e para qualquer que for contrário à sã doutrina, à verdadeira doutrina. Então, a lei é para esse tipo de gente. Por isso que as pessoas que amam, as pessoas que obedecem a Deus, não precisam cumprir a lei, porque automaticamente, através do amor, ela já cumpriu a lei. Então, por isso que a lei não é para esse tipo de gente, a lei é para essas pessoas aqui. E Levítico capítulo 5, versículo 1 diz assim: quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que foi testemunha, a pessoa viu, a pessoa presenciou, seja porque viu ou porque soube com certeza, se não o denunciar, levará a sua iniquidade. Olha só como é terrível a lei. Você presenciou uma pessoa blasfemando, você foi testemunha, você viu, ou você soube que a pessoa fez isso, você tem certeza que ela fez, não viu, mas sabe que ela fez,
e ficar com a sua boca fechada, você vai levar essa iniquidade, você vai carregar esse pecado como se ele fosse seu. O fato de você omitir também é pecado diante da lei. E versículo 4 de Levítico 5 ainda, ou quando uma pessoa jurar, pronunciando temerariamente, temerariamente é de modo descuidado, de modo impensado, sabe, de qualquer, como é que fala? Eu esqueci a palavra agora, mas na flor da... dá aquela louca nela, ela pega e fala, então é impensadamente, com os seus lábios para fazer mal, ou bem, não importa se ela está... Se é para fazer o mal, se é para fazer o bem, não importa, mas ela falou de qualquer forma, ela pronunciou um juramento de qualquer maneira. Tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto, ou seja, ainda que não tenha consciência disso, porque ele falou repentinamente, de repente, então, ainda que ele não tenha consciência disso, quando ele falou, mas ele o souber depois, ou seja, quando ele souber, aí o que acontecer? Culpado será numa destas coisas, ou seja, ele fez, até então foi impensadamente, então ele não sabia que era errado. Aí quando ele souber, aí ele vai ter que pagar o preço pela culpa dele, porque ele é culpado, sabendo ou não, ele é culpado. Por exemplo, se eu passar um sinal vermelho não sabendo que é errado, o que vai acontecer? Vai estar errado do mesmo jeito, mesmo que eu não saiba que é errado. Se eu passar o sinal vermelho, é errado, porque a lei diz que é errado. Então, eu sendo ignorante no que diz respeito à lei, eu não sabendo o que diz a lei, eu sou culpado também da mesma forma. Então, a falta de conhecimento também, a ignorância do conhecimento, a falta de conhecer aquilo lá, não me isenta do pecado, não me isenta do crime. Eu sou culpado da mesma forma. Vamos pular aqui que o tempo correu bastante rápido. Ou tudo aquilo que jurou falsamente restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, ou seja, 20%, aquele quem dará no dia da expiação. Se a pessoa fez alguma coisa, provocou algum dano, ela vai ter que restituir esse dano e ainda vai ter que pagar um acréscimo de 20%. Estão falando de produto de roubo, de coisas nesse sentido. Aí vem Zacarias 8, 16 e 17. Estas são as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Executar o juízo, mas juízo de verdade, não de mentira. E também juízo de paz, e não de conflito e de guerra nas vossas portas. Nas portas eram lugares que eles pronunciavam realmente os juízos, faziam isso daí nas portas de Jerusalém, ok? Então, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o falso juramento. Por quê? Porque todas estas coisas são que eu odeio, diz o Senhor. Então o Senhor odeia pessoas que falam mentira, o Senhor odeia pessoas que executam juízos de mentira, pessoas que executam juízos de conflito, de guerra ao invés de paz. Ele odeia pessoas que pensam mal no seu coração, que maquinam o mal, porque é lógico, nasce no coração, como nós falamos em aulas anteriores, e depois a gente coloca para fora. E também ele odeia pessoas que amam juramento falso, juram e não cumprem, ou já fazem de antemão, já pensando em fazer, de não cumprir. Eu estou jurando, por jurar para a pessoa acreditar em mim, para poder me emprestar aquele dinheiro, para poder me ajudar, para poder emprestar o nome, para eu fazer uma compra, para ser meu fiador. Então eu estou fazendo isso, mas já pensando que eu não vou pagar. Então olha só o problema, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Odiar não é fácil não, irmão. Ser odiado pelo Senhor, já imaginou? Ser odiado, não nós sermos odiados pelo Senhor, mas o Senhor odiar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos praticando. Josué 23:7 diz assim: para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Então, não é para fazer nada disso diante de outro Deus, era para fazer somente diante do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. Deus mesmo falou que podia jurar pelo nome dele, verdadeiramente, não falsamente. Que mais? Segundo o subtópico diz assim: o propósito da lei do juramento. Tinha lei para juramento? Tinha lei para juramento. No Antigo Testamento, como eu falei, era normal a parte de jurar. Jurar era normal. Jurar falsamente, que não era normal. Antigamente o propósito do juramento ele era benéfico, era para coisas boas, ele tinha o objetivo de descobrir a verdade. A pessoa cometia um pecado, era levado diante de Deus, inclusive até a questão de adultério e tal, era levado diante de Deus, fazia todo um cerimonial, havia algumas coisas a ser feitas ali, e era feito um juramento. Inclusive nos norte-americanos, agora aqui no Brasil é tanta palhaçada, tanta falsidade, que ninguém nem acredita mais em juramento, né? E muito menos em Deus.
E nos norte-americanos todo julgamento a pessoa jura sobre a Bíblia. Promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em cima da Bíblia. A pessoa coloca a mão lá em cima, eu prometo. Olha só, ela promete, ela assume um compromisso diante de Deus, diante da palavra de Deus que está ali, diante da autoridade que está ali na frente, que é o juiz que vai julgar o caso dela. E quantas pessoas não fazem isso falsamente, juram enganosamente. E a Bíblia diz que o Senhor odeia, como nós já lemos aqui. Que mais? Então Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações. Os versículos estão aqui, 1 Crônicas 28:9 e Jeremias 17:10. Nós vamos pular, tá? Mas você anota aí e faça a leitura, que é muito interessante também. Então Deus ele esquadrinha os corações e o íntimo das pessoas. Quando a pessoa jura e é falsamente, Deus vem e entra com a verdade. Aí a pessoa vai pagar o preço daquilo que ela fez de errado. Ela queria o mal para o outro, ela vai receber o mal em consequência daquilo que ela mesma fez, daquilo que ela mesma pronunciou, daquilo que ela mesma jurou falsamente. O terceiro subtópico diz assim: não jureis, nem pelo céu e nem pela terra. Mateus 23, do 16 até o 18 diz assim: ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Mas espera aí, o que eles estão fazendo? Insensatos e cegos, disse Jesus. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então quer dizer, por uma coisa não pode jurar, pela outra coisa pode, pelo templo não pode jurar, mas pelo ouro do templo não pode? Espera aí, o templo santifica o ouro, como que pode por um e não pode por outro? Jesus está chamando eles de insensato e cego, que não enxerga. 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então eles faziam escolhas do que se podia jurar e do que não se podia jurar, sendo que quem que é maior? É o altar ou a oferta que está em cima do altar? Não é o altar que santifica a oferta? Então como que eu posso jurar posso jurar pelo altar, mas não posso jurar pela oferta, sendo que eles até invertiam a situação. Na verdade, eles escolhiam, isso pode jurar, isso não pode jurar. Ou seja, eles pensavam naquilo que, então, já que isso pode jurar, então isso aqui pode ser jurado falsamente. Eles já maquinavam esse tipo de coisa. O Salmo 24, dos versos 3 a 5, diz assim, é uma pergunta. Primeiro, o verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem vai habitar com Deus? Quem que vai subir lá no Monte Santo, onde está o Senhor? No próprio Salmo tem a resposta. O verso 4 diz assim: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente, fraudulosamente, de maneira dolosa, de maneira mentirosa. Então, essas pessoas sim. Então, limpo de mãos. As mãos falam de trabalho. Então, aqueles que trabalham honestamente, puros de coração, o seu interior, o seu espírito, os seus pensamentos. Não entrega sua alma à vaidade. Fala também do seu interior, do seu ser espiritual, dos seus pensamentos. E nem jura enganosamente. Ou seja, não pensa jamais em quebrar seu juramento e nem com antecedência já fazer um juramento falso. Aí o 5 vem a promessa: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então ele faz a pergunta e ele diz o que tem que fazer e ele dá a resposta aqui, quem que vai habitar lá com ele e como é então é a pessoa que faz aquilo ali, ou que não faz, né, que não jura falsamente. Então aquele que é limpo de mão, é puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade e também não jura enganosamente. Esse aqui vai habitar com Deus no seu santo monte. O resumo desse tópico diz assim: o seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso de verdade. Segundo tópico diz: as nossas palavras devem ser sim e não. Não é e não, é ou não, né? Sim ou não. Se eu falo que é sim, é sim. Se eu falo que é não, é não. Então, primeiro subtópico: como deve ser o nosso falar. Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Então a língua ela tem o poder da vida e tem o poder da morte. Através das minhas palavras eu posso matar uma pessoa e através das minhas palavras eu posso dar vida para uma pessoa. Então eu posso pregar o evangelho para ela e ela receber vida, mas eu também posso dizer palavras a ela, rebaixar ela e ela ter uma morte. Estamos falando espiritualmente, tá bom? E o que mais? Também Mateus 12:37 diz assim: porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenado. Também a língua, então ela pode, através das nossas palavras, sem língua ninguém consegue falar. Então através das nossas palavras nós podemos ser justificados,
como também as nossas palavras também podem nos condenar e também fazer com que outros sejam condenados. Aí Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, nós só colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. Não tem como falar coisas boas se só tem coisa ruim dentro de nós. Não tem também como falar coisa ruim se nós só temos coisas boas dentro de nós. Então, do que o coração está cheio, fala a boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O sim e o não na vida de Paulo. Romanos 1:10 diz assim: pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Também 15:22 de Romanos: por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. E 1 aos Tessalonicenses 2:18: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Irmãos, por que eu li esses versículos aqui? O nosso irmão Paulo, às vezes ele queria ir para algum lugar, ele dava a palavra dele que ele, não, eu vou para ir para ver vocês, eu vou para esse lugar, mas aí acontecia de Satanás impedir algumas vezes, acontecia de, tenho sido impedido de ter convosco, em Romanos 15:22, e 1 Tessalonicenses 2:18, Satanás acabou impedindo. Então ele não quebrava a palavra dele porque ele fazia isso dolosamente, enganosamente, não, mas porque acontecia intempéries, acontecia outros problemas. Nós não podemos quebrar nossa palavra propositalmente, nós temos que pensar bem, se acontecer alguma coisa que não vai dar para cumprir aquilo que você prometeu, liga, manda mensagem, dá um jeito de avisar, faça alguma coisa, porque não é um propósito nosso quebrar nossa palavra. Por exemplo, eu digo que vou, aí acontece um acidente, eu não consigo chegar, o que vai acontecer? O irmão falou que vinha, mas não veio, Valdecir quebrou com a sua palavra. Não é bem assim, não quebrei porque eu quis, quebrei porque aconteceu uma coisa, um motivo maior, não foi porque eu quis. Então a minha palavra é sim. Aconteceu de eu falar sim, e não dá certo, irmão, não deu certo por causa disso. Eu também tenho que falar a verdade, o porquê aconteceu, e não ficar inventando mentira, porque eu não quis ir, aí fico inventando mentira. E isso também não pode, não é pessoa de índole, pessoa de caráter, não faz isso, não age dessa forma, mas sim fala a verdade. No caso, você não quer ir, de antemão já fala, não, irmão, não vou, não quero ir ou não posso ir, mas inventar desculpa, não faça isso, isso não é coisa de cristão, isso é coisa de gente lá de fora. Terceiro subtópico diz: o que passar disso é de uma procedência maligna. Então, Tiago 5:12 fala assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Ou seja, se você falar sim, mas for não propositalmente, você vai cair em condenação. Se você falar não, mas depois é sim, o que vai acontecer? Vai cair em condenação, é o que Tiago está dizendo. E Tiago também está dizendo para não jurar. A pergunta é: você pode jurar? Nós podemos jurar ou não podemos jurar? Olha, não é necessário jurar. No Antigo Testamento havia sim lei para se jurar. Deus mesmo queria que jurasse pelo seu nome, não pelo nome de outros deuses. Mas no Novo Testamento eles já estão dizendo: não é para jurar, nem pelo céu, nem pela terra. Alguns vão dizer assim: não, ele diz especificamente que não é para jurar por isso, por aquilo, mas por outras coisas pode jurar. Irmão, a partir do momento que você precisar jurar para alguma coisa, que as pessoas não acreditarem nas suas promessas, que as pessoas não acreditarem mais nas suas palavras, pode parar, porque você é um mentiroso de mão cheia. E mentiroso vai ficar de fora. Apocalipse 22:15. Está aqui, ficar de fora, aquele que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, são duas pessoas que falam sobre duas coisas que falam sobre a mentira. A pessoa que ama a mentira e a pessoa que comete a mentira. Então, peraí, é o mentirosão, sabe aquele cara que fala mentira o tempo todo? Esse é aquele que ama a mentira. E também aquele que comete a mentira. Peraí, aquele que de vez em quando mente, ou aquele que fala uma mentirinha, sabe? Uma vez só, não tem problema. Então, a Bíblia está dizendo, é clara, vai ficar de fora. Tanto aquele que ama, como aquele que comete esporadicamente, uma vez ou outra. Foi só uma vez, vai ficar de fora. Mateus 5:37, seja porém vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então esse é o nosso texto áureo. Se é sim, se é não e ponto final.
Resumo desse tópico diz assim: as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas, ou seja, exatas, certas e também assertivas ou afirmativas. Fala, é isso ou é aquilo, seja sim ou seja não, tem que ser afirmado, tem que ser exato, tem que ser preciso. Honestidade com nossas palavras é o terceiro tópico, e o primeiro subtópico diz assim: a palavra honestidade. Então, honestidade é uma virtude de alguém que é correto, de alguém que é sincero. Deixa eu estar escrito aqui também, né? Honesto, a pessoa que é correta, que é sincera e que é verdadeira. Então, o honesto, ele vai ter testemunho. Daqui a pouco vai chegar nele aqui. Então, Atos 10, 22. E eles disseram: Cornélio, quem está dizendo? Quem está dizendo é o povo de Cornélio. Cornélio é um centurião romano. Então, Cornélio, o centurião, olha o testemunho dele, das pessoas do convívio dele. É um homem justo, temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Opa, peraí, então esse camarada ele tem testemunho dos de fora, que são os judeus, porque ele é centurião romano. Ele tem testemunho dos de dentro, que são as pessoas que estão falando a respeito dele, e ele também tem testemunho de Deus. Quer dizer, na verdade aqui o testemunho de Deus é o outro exemplo que nós vamos citar, tá? Bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então esse camarada, ele tinha testemunho dos de fora e tinha testemunho dos de dentro. Agora tem um exemplo na Bíblia que vai falar de um camarada que tinha um testemunho de Deus. Esse era Jó. Jó capítulo 1 versículo 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então aqui Deus dá testemunho de Jó. Qual que é o testemunho? Deus olhando lá do céu agora, nesse exato momento para você. Qual que é o testemunho? O que ele falaria de você agora? O que ele falaria de mim agora? Não precisa falar, guarde para você. Mas pensa, reflete. O que Deus estaria falando de mim nesse exato momento? O que Deus estaria falando de você nesse exato momento? E eu coloquei aqui também uma observação, porque diz assim: e disse o Senhor a Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Eu acho interessante você guardar isso daqui, você anotar isso daqui, porque já está difícil de encontrar na internet. As pessoas estão tirando todas essas coisas que são da obra de Deus, já estão sendo eliminadas da internet. Então já está difícil de achar isso. Guarda mesmo, porque você vai precisar mais para frente. Satanás significa adversário. Diabo significa acusador, caluniador, opositor, significa aquele que nega. E Lúcifer significa estrela da manhã e também significa portador da luz. Guarde isso, anote isso, não esqueça mais disso. Segundo subtópico, diz que é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo. É uma pergunta: é possível ser honesto com nossas palavras nesse mundo? João 14,6 diz que Jesus é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tem como ser? Tem, através de Jesus. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, aí sim a gente consegue ser honesto com nossas palavras nesse mundo. Efésios 4,29 vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for para edificação, para construção, para crescimento, para desenvolvimento dos outros, das outras pessoas, e para que dê graça aos que a ouvem, ou seja, para que conceda graça a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que ouvem as nossas palavras. Essa é uma característica daquele que é honesto. E o terceiro subtópico diz: dando testemunho. Provérbios 21:8, eu vou ler já na versão NVI, tá bom? Não vou nem ler a outra. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Então já está falando de dois tipos de pessoa: do culpado, ou seja, do homem perverso, e também está falando do inocente. Eu vou ler a outra aqui, 21:8, na revista, não é revista corrigida não, é que a gente sempre usa, toda vez eu esqueço: Almeida, corrigida e fiel, lembrei. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É o mesmo que a gente leu na NVI. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente, ela é reta. É aquele versículo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então olhando sempre para frente, olhando sempre para Jesus, porque quando começamos a olhar para o lado, a gente vai começar a afundar, assim como aconteceu com Pedro no meio daquela tempestade. E terceira de João, que só tem um capítulo, versículo número 4, diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse é um prazer que todo pai, toda mãe gostaria de ter, saber que os meus filhos andam na verdade. Agora eu te faço uma pergunta: você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Nós somos de palavra ou nós precisamos jurar? Será que nós temos que jurar?
ou para as pessoas poderem acreditar em nós? Ou será que elas acreditam nas nossas palavras pelo nosso cotidiano, pela nossa conduta, por quem nós somos? É uma pergunta que vai ficar para você responder aí na sua cabeça. E o resumo desse tópico, para nós concluirmos a lição, diz assim: as palavras dos servidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu lar, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.